E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Lobisomem na família. Tem lobisomem na família? Vamos lá ver. Olá, Ana, Matheus, me chamo Fulano e é a minha prima. Pera aí, gente. Me chamo Fulano e é a minha prima, a qual também passou por essa situação. Pera aí, se tiver complicado, eu não leio. Vamos lá. Bom, não sei, acho que é ele e a prima, ou foi a prima que passou por essa situação, enfim, fulana. O meu relato é algo que foi compartilhado com poucos e até hoje eu fico receoso em dividir e argumentar sobre os fatos, que para sempre me assombrarão, já que muitos duvidam ou não acreditam. Tudo iniciou-se poucos dias após o meu nascimento e voltou a me assombrar quando eu tinha já 16 anos. Fatos estes que tive conhecimento justamente próximo a essa idade. Eu e minha prima nascemos no mesmo dia em uma fazenda no interior de São Paulo, em 1985, em Piracaia. Foi parto realizado por parteira mesmo, nada de internação médica. Eu nasci na casa principal da fazenda e a minha prima nasceu em outro extremo da fazenda, na parte de baixo. Uma diferença de aproximadamente 2 horas. Acontece que mesmo após um tempo de vida, eu e minha prima não havíamos sido batizados ou recebido qualquer tipo de bênção divina ou sagrada. A nossa casa na fazenda era bem tradicional, daquelas que nem porta havia na sala principal, onde os trabalhadores, junto com os meus tios e avô, e também meu pai, se reuniam de noite para jogar baralho. Era grande, os quartos gigantes, com várias camas, de frente umas para as outras e poucos móveis, dando um aspecto às vezes assustador. Em uma dessas noites, ninguém jogava na sala e a porta permanecia aberta. Afinal, para entrar na fazenda, deveria se passar pela portaria, onde ficavam 2 trabalhadores à noite, cuidando do acesso, e pelas plantações e ruas da fazenda, onde ficavam Para entrar na fazenda, deveria se passar pela porta, onde ficavam 2 trabalhadores à noite, cuidando do acesso, e pelas plantações e ruas da fazenda, outros faziam ronda montados a cavalo. Meu avô não trabalhava tanto durante o dia, só passava nas plantações e onde o gado era tratado. Pouco gado. No máximo eram 8. E voltava para dormir e descansar, montando guarda frente à porta principal da casa, que ficava aberta. Mesmo sem a movimentação dos trabalhadores, habitualmente fazia isso todas as noites. Nessa noite as coisas estavam diferentes. O ambiente carregado, os cachorros latiam muito, os animais inquietos e meu avô percebia um vulto correndo entre a plantação de café que fica logo após a rua de terra que corta toda a fazenda. A rua essa toda escura. Nada se via na rua, apenas o iluminar das luzes externas da casa fazia uma iluminação bem fraca ali, uma penumbra, permitindo essa percepção desse vulto aí que meu avô viu. Não demorou muito, algo aterrorizante invadiu a casa, jogou meu avô para longe, agarrando a cadeira que estava sentado e arremessando, indo diretamente para o quarto onde estava eu e minha mãe. Este ser era enorme, pelos escuros, olhos amarelados e pernas arqueadas com garras assustadoras. Ora andava sobre 4 patas ou pernas e ao tentar atacar, intimidava ficando sobre as 2 patas traseiras. E o mais assustador, minha mãe até hoje conta que ao cercá-la comigo no colo, essa coisa apontava para mim como se quisesse que a minha mãe me entregasse a ele. Meu avô, em desespero, se jogou com tudo para cima dessa coisa e agarrou ele. Mas ele facilmente se livrou do meu avô de tão forte que era.
fazendo cerco a todo momento em minha mãe e apontando para mim. E emitia grunhidos ao apontar e possuía um cheiro muito forte que não se sabiam do que era. Meu avô espancava o bicho com o que ele tinha na frente e subitamente essa coisa desistiu e saiu pela porta por onde entrou. Fez um estrago, derrubando tudo antes. Meu avô saiu doido atrás. Pegou a arma que estava no chão, mas não deu tempo. O bicho pulou no meio do cafezal. E só o vulto negro pulando e correndo era visível, mais distante. Meu avô percebeu que pelo caminho traçado, ele se dirigia para outra casa da fazenda, onde a minha prima morava com os meus tios. A casa lá tinha porta e permanecia trancada. Alguns trabalhadores, vendo toda essa correria, os que faziam ronda pela plantação, acompanharam o desespero do meu avô. Essa coisa, segundo os meus tios, arranhava a porta, dava cabeçada, tentava de tudo para entrar, cavava o chão rente à porta, mas não conseguiu. Até que quando viu as luzes se aproximando, fugiu em meio às plantações e, claro, ganhando as matas pelas redondezas. Esse fato fez com que providências fossem tomadas, e tudo na fazenda se tornou mais seguro. Um enorme muro ao redor da casa principal foi construído, com cercas elétricas. Meus tios vindo morar com a gente, uma porta de aço reforçado na entrada principal e grades nas janelas. Nada de estranho jamais aconteceu novamente enquanto éramos crianças, mas meu avô, pai e tio sempre estavam próximos. O tempo passou, fomos eu, meu pai e minha mãe morar em uma cidade onde o trem era o meio mais fácil para se deslocar para o centro de São Paulo. Contra a vontade do meu pai, comecei a trabalhar em uma grande rede de supermercados. Entrava às 6 da manhã. Como todo adolescente, eu me achava um super-herói. Porém, em um domingo, eu acabei por programar o relógio incorretamente e despertou antes. Me troquei rápido, desci a rua para esperar o ônibus e descer no centro da cidade onde morava para tomar o trem, evitando ir a pé para a estação que ficava ali próximo, cerca de 800 metros. Mas o ônibus não passava. E como adolescente corajoso, fiz a pior besteira da minha vida. Eu desci pela trilha, que aos lados eram apenas mato alto e árvores, decidido a ir até a estação. Desde que acordei esse dia, eu senti que algo estava errado. Algo ia acontecer. Já havia caminhado uns 100 metros e avistava a estação com suas luzes acesas. Continuei a caminhar pela parte de baixo, não sobre os trilhos. Essa parte só se via mato e árvores do meu lado direito, a linha férrea no meio e do lado esquerdo morro alto, escuridão total. Eu, antes de começar a caminhar, olhei para todos os lados e não vi nada. A uma determinada altura, comecei a ouvir o mato quebrar e algo me acompanhava de acordo com os meus passos. Eu tentava enxergar, mas era escuro demais. Porém, o que quer que estava ali me via. Meu coração gelou. Um imenso frio tomou conta de mim e lembrei exatamente de tudo que havia passado na fazenda. A história, que a minha mãe havia me contado não fazia muito tempo. Havia completado 16 anos há pouco. No relógio era por volta de 3h40 da manhã. Os trens sequer haviam começado a passar. Eu despertava todo dia às 4h30. Pior, seguindo do sentimento que tive que algo estava fora do normal naquele dia, após recordar os fatos que a minha mãe me contou, veio o seguinte pensamento na minha cabeça. Aquela coisa não fez o que queria aquele dia e veio terminar com tudo hoje. Fato é que eu caminhava e aquele quebrar de mato agora junto com grunhidos me acompanhava. Eu sabia que algo estava ali naquele mato alto, mas eu não conseguia ver. Tomado pelo pavor, subi nos trilhos e assim que o fiz, o que estava ali soltou um grunhido alto e logo como se tivesse se irritado. E um ruído alto e longo, como se tivesse irritado.
e comecei a rezar fervorosamente. E é como se aquilo que estava à minha espreita percebesse isso. E como se aquilo que estava à minha espreita percebesse isso, o grunhido foi aumentando e não conseguia correr. Era como se algo não permitisse que eu corresse. Eu chorava de pavor porque eu sabia o que estava ali e o que queria fazer. Foi quando, de repente, senti que aquilo ia sair do mato e pular em mim. Foi nesse momento que avistei, cerca de uns 50 metros à minha frente, 2 homens, que não sei de onde saíram. Tinha olhado para frente pouco antes e não tinha visto nada. Foi uma mistura de alívio por saber que não estava sozinho, né, naquele lugar, porém também de desconfiança e medo. Fui me aproximando desses 2 homens e onde ouvi os grunhidos, agora também começava... Foi então que eu ouvi os grunhidos e agora também começava um barranco. Não entendi. E onde eu ouvi os grunhidos, agora também começara um barranco. Então me acalmei um pouco, tomado apenas pelo espanto dessas 2 figuras que se aproximavam. Não consegui ver o rosto dos 2 ao passarem por mim, que nada falaram também. Mas após eles passarem, eu acabei por falar aos 2. Olha, cuidado, ali onde termina o barranco desse lado e começa o matagal, eu ouvi grunhidos e algo quebrando o mato, como se fosse sair para atacar. Foi então que eu ouvi algo que jamais vou esquecer. Eu ouvi o seguinte: não se preocupe, vá em paz, porque o que está ali agora pertence a nós. Nesse momento, como se minhas pernas destravassem, eu consegui correr, mas olhando para trás. E aí vi aqueles 2 homens que pararam em frente ao matagal que eu passei. Com um pulo sobrenatural, eles adentraram o mato e sumiram. Nada mais vi ou ouvi. Já estava distante e voltei a correr. Já perto da estação pude me acalmar, pois havia luzes para todos os lados e uma cena me chamou a atenção. Um dos guardas da estação estava bem no começo da plataforma e ao chegar ele me perguntou: "Tá tudo bem com você? Eu vi que você parou por um instante e depois voltou a correr." E eu respondi que agora estava e que quando vi os 2 homens que partiram da estação sentido onde eu estava, eu só parei para dar uma informação a eles e depois continuei meu caminho. Então o guarda me falou: "Filho, eu tô de olho em você desde que apontou ali perto do barranco. E homem nenhum cruzou contigo." Eu fiquei quieto, não falei nada, não sei o que eram aqueles 2 homens. O que me espreitava no matagal eu sabia, porque eu senti realmente que era o que tinha ido atrás de mim e da minha prima quando bebês. Meu avô, antes de morrer, chamou meu pai e disse que sabia de quem se tratava o que ele chamava de lobisomem. Ele sabia quem era. E queria... Cadê? Eu chamava de lobisomem. E queria a mim e a minha irmã. E não iria desistir enquanto não conseguisse. Tal pessoa morreu praticamente na mesma época do meu avô. Não era nenhum morador da fazenda ou trabalhador, mas alguém que morava na cidade de Caieiras, precisamente no bairro tal. Alguém muito próximo à família. Na verdade, tio de 3º grau do meu pai, e que havia outros relatos e casos que geravam desconfiança a respeito dele. A verdade é que o tempo passou e hoje, com 30 anos, não esqueço isso. Por várias vezes em sonho já revivi essa situação e tudo acontece exatamente da mesma forma. De alguma forma ainda sinto que essa coisa vaga por aí. Hoje já não tenho medo, é como se estivesse preparado, sabendo que uma hora ou outra vai aparecer. A minha prima ainda mora na fazenda, hoje com a minha idade. Ela comenta que nesse tempo que se passou, houve alguns casos de correria e inquietação na fazenda e que ela também sabia do que se tratava nesses dias porque toda a atmosfera mudava.
E essas atividades foram intensas, principalmente quando ela teve seu primeiro bebê. Fato é que depois disso descobri e entendi que há coisas muito ruins por aí. Coisas também que pertencem somente à noite, que não podemos entender, misteriosas, e não estamos sós. Há coisas e criaturas de todos os tipos, seja pagando penitência ou apenas vagando. Hoje ando sempre atento e desconfiado de tudo, e atormentado por isso tudo que me aconteceu. Obrigada, Ana e Matheus, adoro o trabalho de vocês. Se publicarem, manda um beijo para minha filha, ela adora vocês, ela imita. Um beijo para sua filha, um beijinho para ela. Muito obrigada pelo relato. Então, e era um lobisomem na família mesmo, e lobisomem fica atrás de criança recém-nascida, né? Essas coisas. Credo. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.